Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal online Supply Chain 360 graus. Essa é a nossa quinta edição sobre os impactos do Covid-19 na cadeia de abastecimento. E nosso tema de discussão hoje é sobre Last Mile. É um dos grandes desafios aí logísticos e para discutir com vocês esse assunto tão importante, principalmente nesse momento de pandemia, nós convidamos 4 executivos de Supply Chain, da indústria, do varejo e do e-commerce, um especialista em transportes. Meu nome é Isabel Cardeal, sou presidente da Ciclo Marketing e nós somos especializados no desenvolvimento de conteúdo para atualização de executivos na área de logística e supply chain já há 20 anos. E eu queria, então, aqui, presentes com os nossos executivos, deixa eu colocar aqui, apresentá-los, né? Primeiramente, então, Flávio Correia, que é Head de Omnicanal, E-Commerce Digital da Raia Drogasil, RD. Obrigada, Olá, Flávio, dia. pela presença. Obrigada por estar aqui conosco. Nosso segundo convidado, Guilherme Schmidt, diretor Logbi, da Magazine Luiza, Magalu, falando sobre da última milha, né, Guilherme? Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Ótimo. Nosso terceiro convidado, então, Francisco Taroso, CEO da Privalha e representando o e-commerce. Obrigada, Francisco, pela presença. Eu que agradeço, Isabel. Eu que agradeço. Ótimo, obrigada. E representando a indústria, né, Igor Costa, que é diretor de Supply Chain da Softs. Igor, muitíssimo obrigada pela presença também. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, Isabel. Ah, que ótimo, muito obrigada. E, finalmente, aqui, completando o nosso quadro de apresentadores, o Arthur Hill, muito obrigada, Arthur, pela presença. O Arthur é um dos membros do nosso conselho e esteve presente em todos os nossos eventos aí de transportes, né, Arthur, seja como moderador, palestrante ou mesmo até como conselheiro técnico. E esse assunto de Last Mile a gente já trouxe em várias oportunidades nos nossos eventos presenciais, né, no ano passado, e já iríamos até discutir nosso evento do início do ano, que ia acontecer em março, né? Então, com o advindo da pandemia e, obviamente, com a crescente das vendas online, esse assunto ele tem se tornado ainda mais complexo, né? Porque equilibrar nível de serviço, custos para entregas pulverizadas dos pedidos para os clientes finais, realmente é um grande desafio aí para vocês, executivos da área de logística, né? E antes mesmo de passar para você, Arthur vai estar conduzindo esse nosso painel, como não poderia deixar de falar, de estar aqui com a gente sobre esse assunto de transportes, né, que é tão importante, mas eu gostaria primeiro, Arthur, antes de passar para você, deixa eu só explicar um pouco da dinâmica para as pessoas, de como que vai acontecer, então, na nossa live de hoje, que a gente vai ter algumas mudanças do que a gente tem feito nessas últimas lives que tem sido transmitida, né? Então, nós vamos ter primeiro, obviamente, um panorama sobre o Last Mile, que o Arthur vai estar abrindo esse nosso debate. Depois a gente vai ter 2 módulos, uma pergunta que vão ser direcionadas a todos os nossos convidados, e depois temos um segundo módulo, que é uma outra pergunta que vai ser direcionada também aos nossos convidados. O Arthur deve fazer uma síntese do que foi abordado pelos nossos convidados no dia de hoje, até mesmo por algumas colocações que forem necessárias. Mas a gente deve dedicar pelo menos, acho que uns 5 minutos no final, se a gente conseguir fazer isso, de abrir para perguntas para o chat, para respostas para o chat, né? Então aproveitem o chat e façam suas perguntas, e eu gostaria até de ressaltar também, aproveite o chat também para trocar experiências aí com os demais participantes, os ouvintes que estão assistindo a essa live, nos prestigiando, porque o público que está inscrito é um público bastante qualificado, então acho que vocês também podem aproveitar, não só assistir do que os nossos convidados têm a dizer, mas também aproveitando esse momento para trocar experiência entre vocês. Arthur, deixo contigo a condução aí do nosso painel. Por favor, muito obrigada pela presença sua e a de todos também, novamente. Muito obrigada. Muito obrigado, Isabel, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Também obrigado aí aos painelistas que estão presentes aqui no nosso live. Eu vou já compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aí a minha tela. Bom, acho que antes de mais nada, nós estamos falando do Last Mile, esse grande desafio logístico, e o contexto é muito em função do comércio eletrônico, né, do crescimento do e-commerce. Então, acho que para começar a nossa discussão, a gente tem que entender
que muito antes da pandemia, né, já, né, nos últimos anos, a gente vinha experimentando um crescimento, né, do e-commerce. Ano após ano, a gente tem visto aí um crescimento ou em faturamento ou em pedidos, a gente tem visto o crescimento em vários setores da economia, em várias geografias, quer dizer, expandindo fronteiras, e logo um crescimento cada vez maior da relevância do e-commerce dentro das estratégias competitivas das organizações. Difícil achar hoje uma organização que não pense de alguma maneira em abrir um canal ou ter um canal de e-commerce, né? Aí, óbvio que antes dessa pandemia, com esse crescimento, as empresas já vinham enfrentando muitos desafios para essa logística do e-commerce, para essa última milha, né? Então, alguns problemas comuns, como gerenciar o prazo de entrega, né? Definir o prazo de entrega, né? Com pacotes, entregas, né? Densidade de valor alto, muitas vezes, né? Coisas entregues em domicílio, né? Problemas de ocupação de veículos, consolidação de carga, problemas de utilização desses veículos, né? Quer dizer, como reduzir, né, os tempos e movimentos para aumentar a produtividade desses veículos, o problema do comprovante de entrega, né, e todo o tratamento de ocorrências, quer dizer, chegar no destino, não encontrar o destinatário, não é o destinatário homologado, enfim, quer dizer, problemas que não são tão novos, mas foram certamente cada vez mais intensos com o crescimento do e-commerce. E tem alguns, talvez, alguns problemas e alguns desafios mais particulares que realmente fazem o diferencial do e-commerce, né? Então, expectativas do cliente mais elevado, né? Os clientes querendo participar mais da escolha, né, de como é que vão querer receber, se vão querer receber em algum lugar ou se preferem retirar em outro, se querem ir para a sua casa ou enviar para um outro endereço, né, o endereço do seu escritório, coisas desse tipo. Mais rápido, né, pedir e receber com mais urgência, né? Então, expectativas do cliente mais elevado, né? Dentro das grandes metrópoles, restrições de mobilidade, não precisamos estressar muito, mas a diminuição do tamanho dos veículos, ou por regulamentação, ou por realmente opção, né, chegando até a ter bicicleta fazendo entregas, né? O desenvolvimento e todas as oportunidades que vêm aparecendo aí com veículos autônomos e coisas dessa natureza. E um comportamento da demanda, né, que vai se ampliando geograficamente, quer dizer, o interior passando a também fazer parte importante da demanda do e-commerce, né? Uma variação sazonal importante, com promoções como Black Friday, quer dizer, uma série de questões. E aí vem a pandemia. E aí, com o isolamento social, todo mundo é obrigado a ficar em casa, ou pelo menos obrigado não, mas é recomendado ficar em casa, e aí você vê um aumento da demanda. Então, a gente, né, tem fatos e dados que mostram que aumentou essa demanda, uma demanda que, se já era difícil prever, está mais difícil, restrições de capacidade, que podem ser exacerbadas aí com todos os protocolos de saúde, e o impacto no nível de serviço, quer dizer, como é que eu consigo atender os meus clientes dessa maneira. Então, acho que o nosso debate aqui para as empresas que já vinham abrindo esse canal de e-commerce, né, para as empresas que já tinham algo em andamento, né, como são as empresas que estão aqui em debate. Como que essas empresas estão revendo seus planos? Quer dizer, quais projetos foram acelerados? Já estavam em andamento, mas tiveram que ser acelerados. Que projetos que estavam eventualmente esperados para daqui a alguns anos, mas que estão agora sendo antecipados para 2020? E, eventualmente, que novas soluções que nem estavam no radar, mas que apareceram como uma oportunidade. Então, acho que, nesse caso, a gente tem, então, essa oportunidade desse debate aí. E, então, acho que nós vamos começar aqui o nosso debate, né, ouvindo primeiro o Flávio. A palavra é sua, Flávio. Olá, boa tarde. Obrigado a todos aí, obrigado pelo convite.
Eu acho que, antes de começar respondendo diretamente, eu acho que eu vou contextualizar um pouquinho o que é a Raia Drogasil. Talvez todo mundo daqui seja cliente já da gente, ou com certeza conhece a marca, mas talvez para contextualizar, a Raia Drogasil hoje é a maior rede de farmácias do Brasil, né? A gente tem um market share de mais ou menos 30% dentro desse mercado de distribuição de medicamentos e produtos semelhantes, e a gente trabalha com 3 marcas, a Droga Raia, a Drogasil e a Onofre. O grupo tem 40 mil colaboradores e tem 2.200 lojas espalhadas pelo Brasil todo, tá? E a gente vem crescendo, a gente já vem, mesmo pré-pandemia, a gente já vinha crescendo num ritmo muito acelerado de 250 lojas por ano, então é quase 10% a mais de loja todos os anos. O crescimento médio da Raia, da RD, nesses últimos anos está em torno de 25% ao ano, tá? E a gente está presente em 350 cidades com essas 2.200 lojas. Um faturamento de mais ou menos 20 bi por ano, 250 milhões de transações feitas por 40 milhões de clientes ativos. Então, é uma empresa mega já em todos os sentidos, né? Onde as trocas e o giro de tudo é bastante acelerado. Todas as nossas 2.200 lojas são abastecidas todos os dias, tá? Então, já existe uma infralogística extremamente bem montada, tá? E a gente já trabalha dentro da RD há 2 anos, mais ou menos. A gente começou um modelo de gestão agile, né, onde a gente não é uma estrutura tradicional de gestão, onde a gente consegue ganhar bastante velocidade. Eu acho que o que foi acelerado, né, no momento da pandemia tem um pouco a ver com todos esses indicadores que eu passei aqui, porque a gente, na hora que o bicho pega, né, na hora que aconteceu e pegou todo mundo um pouco, a gente sabia que vinha essa onda da China, a gente vinha acompanhando pelo jornal, mas na hora que o bicho pegou, que foi aquela segunda quinzena de março, acho que ninguém esperava o tamanho do resultado, o tamanho da chacoalhada, né? No nosso caso, a gente trabalhou para fazer mais do mesmo que a gente já fazia, e a gente tem um segundo bloco de novas coisas que a gente tinha previsto fazer e que foi o momento certo de fazer o lançamento. Então, primeiro bloco para a gente de fazer mais do mesmo, né, e garantir que a gente continuasse atendendo bem nossos clientes. Aliás, a gente é uma das poucas empresas, um dos poucos segmentos, talvez, que esteja surfando um momento não tão drástico do mercado, né? Eu falo que a gente não está feliz com a venda, a gente está atendendo necessidades de clientes, né? Porque no final das contas é isso que importa. Então, a gente procurou, nesse momento, encurtar as distâncias com os nossos clientes. Então, hoje, todas as nossas 2.200 lojas são pontos de compra e retire, né? Então, isso facilita bastante. A pessoa não precisa andar quilômetros para chegar até a gente, ela pode simplesmente atravessar a rua e chegar se ela quiser, tá? As nossas 2.200 lojas hoje estão presentes a 1 quilômetro de distância de 85% da classe AB do Brasil. Então, a gente está dentro do nosso público-alvo. A gente trabalha com 7 CDs e a gente criou uma infra que a gente chama de micropolo, né, internamente, mas é um ship from store. Então, hoje, quase 20% das nossas lojas têm atividade de ship from store, tá? Então, o que a gente faz, né? Hoje, 80% das nossas entregas conseguem ser feitas em até 24 horas para os clientes, tá? E isso daí faz com que as nossas vendas do digital acabaram sendo super relevantes para esse cliente que estava precisando de medicamento para a hora da pandemia. Hoje a gente está falando que perto de 10% das nossas vendas são feitas por esse canal. Tá? E um ponto que se tornou muito claro nesse momento é que o e-commerce, né, morreu. Ele não faz sentido nenhum, né? O que importa é o multicanal, é o omnichannel. Então, foi a grande capilaridade que a gente já tinha que manteve a máquina rodando. A gente passou 5 dias estourando prazos com nossos clientes, né? A gente tinha um prazo médio de entrega, como eu disse, em torno de 80% entregando em até 24 horas. A gente acabou estourando um pouquinho esse prazo na primeira semana, segunda semana, mas já na terceira semana de pandemia, a gente conseguiu voltar aos nossos prazos originais, né? A gente teve um esforço bastante forte no atendimento a clientes. A nossa equipe de saque teve que aumentar em quase 200% para conseguir dar vazão a toda a demanda de clientes e sistemas, esse tipo de coisa, né? Acho que a integração do digital com as lojas
foi fundamental para esse tipo de coisa acontecer, e a digitalização das lojas também, né? Então, novas modalidades de comércio sendo feitas, tipo as vendas por WhatsApp, né? Que está virando meio que uma moda, o mercado todo está falando nisso. A gente, na segunda semana de pandemia, já estava fazendo esse tipo de coisa. Então, eu acho que esses movimentos todos, para mim, são emblemáticos das coisas que a gente fez para poder continuar desempenhando bem. E hoje, para vocês terem uma ideia, o digital, né, a área que eu sou responsável, a gente está crescendo em torno de 350% a nossa performance frente ao momento pré-Covid. Acho que é isso. Aqui meu áudio aqui, desculpe. Para não te interromper, Flávio, eu acabei desativando meu áudio e não tinha percebido. Muito obrigada, Flávio, pelas colocações. Acho que é muito interessante o trabalho que vocês têm feito lá na RD. Eu gostaria, então, de chamar a palavra agora, então, para o Guilherme Schmidt, que é diretor LogBee da Magazine Luiza Magalu. Obrigada, Guilherme, pela presença. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bacana estar aqui dividindo um pouquinho aí da nossa experiência de Last Mile, e mais especificamente de Last Mile, no meio desse acontecimento único aí, esse cisne negro que aconteceu, né? Acho que a última pandemia que teve, se não me engano, foi em 1918, né? Gripe espanhola, acho que ninguém estava aqui. E a gente realmente não estava preparado para fazer isso, né? Assim, falando pelo Magalu, contextualizando um pouco o Magalu, como o Flávio fez muito bem aí da Raia Drogasil, acho que vocês conhecem bem aí nossa presença física, né? Nós temos aí 1.100 lojas espalhadas pelo quase o Brasil todo, alguns estados que a gente não está presente ainda, mas em todas as regiões do país a gente tem uma loja nossa. Acho que vocês devem conhecer também o nosso e-commerce, né? Já é uma bandeira bem conhecida e que vem crescendo bastante aí nos nossos campos de atuação. O Magalu é um grupo, tem outras marcas envolvidas, acho que o principal aí é a Netshoes, que acabou de fazer um ano que está conosco, já está super bem integrado, inclusive com a nossa operação de logística, né? Mas o Magalu, na minha visão, é um pouco mais que isso, né? Além disso tudo, a gente também gosta de se ver, além de um varejista, eu gosto muito da definição que o Fred, o nosso CEO, coloca, que a gente é uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano, né? E principalmente essa parte de plataforma, né? A gente gosta muito de tecnologia. Eu mesmo venho de uma startup, que é a LogBee, que eu fui um dos fundadores, que eventualmente foi comprada pelo Magalu, e a gente sente isso muito todo dia lá, né? Como é que foi para a gente a parte da pandemia e a questão dos projetos que a gente tocou mais forte? Óbvio que as primeiras 2 semanas foram aquela coisa de a gente querer entender o furacão que a gente estava, né? Desde adaptações pessoais, eu ainda fiquei algum tempo na operação, então máscara, álcool gel, aquela correria para encontrar álcool gel, ninguém tinha álcool gel, quem tinha estoque acabou muito rápido, né? A gente se adaptando ao home office, adaptando a essa nova forma de trabalho, mas também tentando entender o impacto daquele negócio que a gente tem. De repente, um dia eu tenho 1.100 lojas e logo 2 dias depois eu não tenho mais nenhuma loja operando, né? Então, você reajusta as malhas de abastecimento, o e-commerce começa a crescer muito, acho que todo mundo viu essa evolução. Para nós, no Magalu, especificamente, a gente tem um canal muito forte, muito bacana de entrega, que é o Retira Loja, que nós chamamos, e a gente perdeu esse canal de uma hora para outra, né? E foi muito, assim, as primeiras 2 semanas, até a gente ter um pouco mais de clareza do que estava acontecendo, foi muito, muito complicado, né? Obviamente, a gente teve que cuidar do dia a dia, né, de fazer o básico bem feito. Então, você pensa que o e-commerce começa a crescer muito volume, os canais que a gente tinha para escoar, inclusive a LogBee, começam a ter demandas 3, 4 vezes maior do que seria o normal, vira realmente uma Black Friday todo dia, né? Uma Black Friday, o volume de Black Friday chega muito próximo disso em quase todos os dias. Então, a gente teve que fazer essas adaptações nos CDs, nas operações, conseguir mais motoristas, conseguir mais canais para escoar, né? E isso foi muito pesado, foi o que a gente focou mais no início, mas logo depois, né, o Fred estabeleceu algumas prioridades para a gente, muito bacana, isso foi muito claro para a companhia tudo o que a gente estava fazendo. Primeiro, obviamente, segurança, então você tinha que cuidar do teu entregador, cuidar do teu CD, garantir que eles tinham as condições para trabalhar com o máximo possível de segurança. A gente vai chegar na casa de clientes também, não queremos, obviamente, ser um vetor de transmissão, então isso foi um ponto que a gente pegou muito forte, foi o primeiro ponto, cuidar da segurança de quem trabalha conosco. Depois a gente falou muito e aí a gente começa a passar para negócio, então é cuidar do caixa e cuidar dos empregos da companhia, né? Inclusive até foi um
publicamente a Luísa Helena colocou isso, de não querer mandar ninguém embora, e o Fred também internamente colocou isso para a gente. E terceiro, manter, obviamente, as promessas para os nossos clientes, sem deixar, olhar a continuidade operacional, assim. A gente teve vários projetos que andaram nesse meio tempo, né? Mas acho que um, assim, que teve mais impacto para a cadeia, e falando mais especificamente de Last Mile, a gente, o Flávio falou aí de Ship from Store, e a gente tinha uma operação de Ship from Store, né? Surgiu novas demandas de clientes para novas categorias, mercado, principalmente o que a gente chama de mercado, produtos de limpeza, bebidas, algo de comida industrializada, que é um desafio super grande para a logística, trabalhar com essas categorias, que são categorias de ticket baixo, então, assim, o custo do frete dentro do que o cliente compra é muito alto. São categorias que é muito mais difícil trabalhar de um CD centralizado para espalhar para o Brasil todo, é muito difícil fazer chegar uma batata Pringles no Nordeste saindo de São Paulo, né? Então, a gente precisava encontrar alguma solução mais adequada para esse tipo de categoria. E a variável, talvez, que tem o maior impacto em custo de frete é a distância, né? A gente tinha 680 lojas, que cobrem mais ou menos isso que o Flávio falou de poder de compra do Brasil, mais ou menos, né? A gente tinha uma operação de chip que já existia, já tinha uma certa capacidade, era bacana, mas tinha que expandir múltiplos vezes do que tinha de capacidade. E a gente recebeu um desafio lá de como é que a gente faz e multiplicar em muitas vezes o percentual do Ship from Store nas nossas entregas, né? Então a gente montou um time. Acho que o bacana foi o bom da crise é foco, né? E realmente a gente conseguiu botar foco nisso, né? São dois desafios muito grandes que a gente tinha que atender. O primeiro, obviamente, é ter a malha de transporte, né? O segundo é a questão de ter o produto dentro da loja. E eu acho que o projeto que mais... Tem outros projetos do Magalu, mas o que mais impactou a gente foi isso. Assim, a gente conseguiu aumentar em muitas vezes, números aí, o Fred vai acabar eventualmente divulgando o resultado, mas aumentar em muitas vezes o Ship from Store e fazer ele se tornar, hoje, talvez o canal, não digo mais relevante, mas um canal que tem um peso quase tão grande quanto outros operadores de courier que a gente tem dentro do Magalu, né? Isso foi um desafio muito grande. Acho que é omnicanalidade na veia, que é um valor core nosso, e que foi muito importante para aqui a gente conseguir tanto o prazo muito melhor, né? Pensa interior do Nordeste, entregar em 1 dia, 2, como também custo de frete também está encaixado e dentro desses valores de manter os empregos e manter o caixa e a quantidade de operação da companhia. Acho que esse foi, assim, o grande projeto estrela, pelo menos para nós, de logística nesse meio tempo. Bacana. Ok. Muito obrigada, Guilherme. Foi ótimo. Bom, vamos lá com o representante do e-commerce, né? Francisco Taroso, CEO da Privalha. Francisco, muito obrigada pela presença. Deixa eu ir contigo, então, a palavra. Conta para a gente um pouquinho do que vocês têm feito lá, o que está acontecendo. Bom, primeiro, boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que o tema que a gente está tratando aqui hoje, ele é muito relevante, principalmente para o momento que a gente está vivendo, e ainda mais quando a gente fala de e-commerce, né? O Last Mile, ele tem uma importância muito grande, principalmente no e-commerce, né? Então, falando rapidamente, só introduzindo um pouquinho a Privalha é o maior outlet online do Brasil, né? A gente trabalha com a nossa linha é de trabalhar com as melhores marcas e ofertar os melhores preços. Então, é um grande outlet online. Nós temos uma empresa originalmente espanhola, hoje pertence ao grupo Van Privé, que é um grupo francês que tem a mesma modalidade de venda na Europa. Enfim, e a gente está crescendo, já vinha crescendo representativamente aqui no Brasil a cada ano. E com essa vinda da pandemia, como o Guilherme comentou, o Guilherme, o Flávio comentou, foi um chacoalhão, foi um tapa na cara, né? Então, a gente foi pego
problema aqui com... Acho que tivemos um problema com o Francisco. Acho que ele deve estar vindo aqui. Francisco? Não. Voltei. Bom, voltou, Francisco? Voltei. Ok, então tá Vamos lá. ótimo, Francisco, vamos lá. Então, vamos lá. Olhando o aspecto de e-commerce, esse momento, a gente foi pego muito de surpresa. A nossa empresa ela é puro e-commerce, né? Diferente dos nossos colegas que têm lojas, etc., a gente é puro e-commerce, né? Então, nas primeiras 2 semanas, né, meados de março, que a gente, de fato, começou a sentir o efeito dessa pandemia aqui no Brasil, a gente teve um susto, né? Porque no primeiro momento tivemos um soluço de venda, mas logo em seguida as vendas começaram a disparar em e-commerce, né? Então a gente, vocês teriam uma ideia, no último mês, o mês de maio, a gente bateu o recorde de faturamento de todos os tempos dentro de um mês na Privalha. A gente bateu o recorde de todos os tempos. Então a gente teve um faturamento maior do que um faturamento de Black Friday dentro de um mês, né? Então foi bastante representativo. Então a gente não teve muito tempo de reação, essa é a verdade, né? Então o que a gente seguiu? Qual foi a nossa linha dentro de operações, né? Dentro de operações logísticas para atender essa demanda, para se adequar a esse momento? Foi seguindo um pouco a linha do que o Flávio falou. A gente precisou, não teve muito ao que recorrer, a gente teve que fazer o básico muito bem feito, né? Então a gente teve que se estruturar muito rápido. Então, olhando dentro da parte logística, dentro de CDs, por exemplo, para atender essa demanda, foi o primeiro passo. Não posso falar de Last Mile sem conseguir me adaptar, sem conseguir adaptar a minha estrutura logística dentro do CD, né? Senão não espeço nada. Então, esse foi o nosso primeiro passo, né? Foi o primeiro grande movimento. O que a gente vai fazer para conseguir atender essa grande demanda e conseguir despachar todo esse volume? Então, o primeiro grande ponto é o grande cuidado que a gente teve em proteger as nossas pessoas. Não só o nosso time interno, mas também os nossos parceiros, sejam eles operadores logísticos, o nosso time de terceiros que trabalham dentro do CD, limpeza, segurança, etc., e também todos os transportadores que passam pelo CD, tanto para fazer coleta quanto para fazer as entregas, né, do abastecimento do nosso CD. Então, a gente fez um trabalho muito forte de mitigação de contágio, de contaminação, quebramos em turnos, separamos, a gente deu espaço entre um turno e outro para poder fazer uma higienização geral entre as áreas, montamos planos contingenciais de ação em situações de contaminação, distribuição de álcool gel, máscara obrigatória, orientação diária, distribuímos diversos folders explicativos para todos os nossos funcionários e parceiros de como deveria proceder em situações e sintomas, etc. Então, o primeiro passo foi um cuidado muito grande com as pessoas, né, com o nosso time e tudo mais. E aí, o nosso grande desafio dentro do CD foi justamente conseguir ir se adequando a um volume de vendas que a gente não estava prevendo, né? Então, ao passo que o volume começou a chegar, a gente teve o grande desafio de começar a se adaptar, de trazer gente, treinar, curva de aprendizagem, etc. Então, a gente passou a ter um contingente muito grande dentro dos nossos CDs, né? E o desafio de conseguir manter a produtividade e, principalmente, a qualidade para atender os nossos pedidos, né? Então, começou por aí, começou por toda a preservação da saúde e bem-estar dos nossos funcionários e a adequação dos times para atender a demanda. E aí, para Last Mile, pensando na parte já de transportes, de novo, a gente teve que fazer um trabalho muito próximo com os transportadores, porque assim como a gente foi pego de surpresa, os nossos transportadores também têm as operações pré-estabelecidas, também têm uma visão de cenário muito parecido com o nosso. Tem lá uma instalação, tem uma estrutura já pré-estabelecida e não estava esperando essa demanda toda. Então, acho que o nosso principal trabalho nesse momento foi, primeiro,
ajustar as nossas equipes de contato com os nossos clientes, que a gente sabia que isso poderia ter um impacto em nível de serviço, e teve, de fato, né? Não bastasse a questão da demanda excessiva, que a gente acabou tendo, que é um problema muito bom, olhando, né, pelo ponto de vista de negócio, a gente também teve que lidar com diversos aspectos operacionais e que a gente não convivia, como uma série de decretos, por exemplo, lockdown, restrição de acesso intermunicipal, ora libera acesso de quem é de fora, ora não libera. Isso pensando em decretos regionais, né? Pensando na questão legal de contenção da pandemia, e a gente também se deparou com situações de restrição por violência. A gente até comentei que Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve situações de acessos restritos, então a gente acabou tendo que adequar uma série de prazos de entrega para poder consolidar carga e acessar essas regiões de uma forma mais segura, enfim. E eu acho que um outro ponto importante também, além dessa aproximação com os transportadores e o trabalho de perto de entender o quanto eles estão conseguindo se capacitar e o quanto eles estão conseguindo reagir e fazer uma boa distribuição dessas demandas com os transportadores que estão reagindo melhor, outros que não estão reagindo tão bem quanto deveria, né, para poder atender essa demanda. A gente trabalhando muito próximo, indo dentro das instalações, entendendo o que a gente pode ajudar nos processos operacionais para escoar essa demanda toda. A gente reforçou o nosso contingente e aí, principalmente, o cuidado com o nosso nível de serviço, né? A gente tem um cuidado muito grande em manter o nosso nível de serviço. Eu já havia comentado em outra oportunidade que o nosso on-time delivery, ele navegou nos meses anteriores à pandemia na casa de 98,5%, né, de entrega no prazo, que dentro do mercado de e-commerce, um indicador bastante representativo, né, é um número muito bom, 98,5%, e a gente tomou cuidado de fazer a manutenção dos prazos, né, onde a gente conseguia, mas principalmente a manutenção dos nossos níveis de serviço, né? A ideia é que afetasse o menos possível os nossos clientes. Então, resumindo, a ideia é que a gente conseguisse fazer o básico muito bem feito, né? Trabalhando próximo dos transportadores, protegendo o nosso time e protegendo também o nível de serviço dos nossos clientes. Ok. Obrigada, Francisco. O trabalho aí do e-commerce é realmente desafiador aí. Dá para ficar um dia falando disso. Exatamente. Bom, Igor, queria chamar então você para falar um pouquinho do que vocês têm feito lá na Softiz. A Softiz é o lado da indústria e o B2B, né? O Igor Costa é diretor de Supply Chain. Por favor, Igor, é contigo então aí o seu tempo. Bom, obrigado, Isabel, pelo convite. Boa tarde a todos vocês. Muito bom estar aqui para compartilhar um pouco do que a gente está passando. Bom, só contextualizando a Softiz é uma empresa de primeira necessidade, né? Ela é uma produtora e comercializadora de produtos tixo e cuidados pessoais. Eu falo de papel higiênico, papel toalha, guardanapos, lenços, fraldas, tanto infantis quanto fraldas adulto, e também produtos para proteção feminina. Então, nós nos enquadramos aí desde o primeiro momento no segmento de primeiras necessidades, e o nosso maior desafio desde o primeiro dia foi manter a saúde dos nossos colaboradores e manter a continuidade operacional. Então, nós trabalhamos com essas duas vertentes para poder servir os nossos consumidores, que era o nosso principal objetivo num momento tão crítico, né, de uma pandemia tão séria como essa. Então, nós implementamos diversos protocolos e ainda até hoje nós melhoramos e implementamos mais itens nesse protocolo, mais de 40 itens de protocolo que a gente segue para poder manter esses cuidados. Isso vai desde o trajeto dos colaboradores, a convivência dentro das plantas e dos CDs, os momentos de refeição, o tratamento médico, protocolos de comunicação com a família. Então, a gente foi bastante a fundo nos detalhes para poder entender o que a gente podia fazer para poder manter as nossas empresas funcionando, os nossos colaboradores 100% seguros. E o nosso índice aí de problemas, de afastamentos é super baixo, a gente conseguiu manter tudo numa boa.
Nós, na sequência, nós fomos uma das primeiras empresas no Brasil a virar a chave e falar, vamos passar a produzir máscaras cirúrgicas. A gente viu que o nosso país ia precisar, as nossas empresas iam precisar, e a gente, com a expertise da produção de fraldas, que é bastante similar, né, ao produto, com os insumos, nós importamos, instalamos e começamos a produzir em menos de 30 dias um volume significativo de máscaras cirúrgicas. Nos primeiros 3 meses de produção, nós vamos fazer uma doação de 1 milhão por mês de máscaras para os governos municipais, estaduais e federal, e a partir disso a gente vai passar a comercializar as máscaras cirúrgicas para as empresas, para os nossos clientes atuais e também novos, né? Então, um novo negócio surgiu durante a pandemia e, num primeiro momento, inclusive, para poder atender a população que estava carente e principalmente os órgãos de saúde. Bom, em termos de negócio, nós fomos bastante impactados no começo, teve aquele boom do papel higiênico, né? O pessoal saiu todo mundo atrás querendo se estocar e um dos itens era o papel higiênico. Nós tivemos um mês de março e abril assim com um volume muito, muito alto, principalmente no segmento de consumo. No segmento professional que a gente tem, os hospitais sim se abasteceram fortemente, mas a gente já começou a sofrer um pouquinho com os grandes comércios, shopping centers, o comércio em geral, restaurantes que foram fechados, né? Então, nós temos um grande foco agora em o que a gente pode fazer para melhorar o atendimento dos nossos clientes. Então, nós criamos um projeto que estava se iniciando na nossa empresa, que era um projeto para venda online, e nós aceleramos uma loja que tinha sido concebida para o atendimento de funcionários para poder atingir aí todo o público que está em casa, que não pode mais sair na rua para poder comprar os produtos que são produtos tão necessários nesse momento. Então, nós aceleramos a expansão da loja, hoje a loja está no ar, a loja consegue vender produtos e atender todo o Brasil para os produtos que nós comercializamos na casa dos clientes. Isso foi um trabalho bastante forte, uma equipe que já estava trabalhando nisso e a gente acabou acelerando. Um outro ponto bastante importante foi com relação ao modelo de venda capilar que a gente já estava desenvolvendo e trabalhando desde o ano passado, né? Nós estamos fazendo uma venda que normalmente a nossa indústria não faz, que é uma venda para o pequeno comerciante ali de 1, 2, 3 checkouts. Então, a gente avançou nesse segmento de mercado desde o ano passado e agora a gente acelerou ainda mais. O consumidor está buscando muita loja de bairro, a pequena loja onde ele pode se abastecer sem se expor muito com grandes aglomerações, e isso tem sido um grande foco para a gente, né? Nós temos uma grande vantagem, a gente tem uma logística desenvolvida, logística interna para atender esse canal pequeno, e a gente desenvolveu ferramentas de controle, a gente tem um centro de controle operacional com tecnologia, com uma ferramenta própria para fazer rastreamento dos veículos, para poder atender em tempo real as demandas dos motoristas na rua, e com isso a gente consegue atingir aí um OTIF de 98% e garantir o abastecimento dos nossos clientes. E no canal professional, onde nós tivemos um grande impacto, uma grande perda de volume, aí foi a questão de tentar reequilibrar os custos, né? Nós reequilibramos bastante os custos de transportes, com consolidação de carga, mudança de calendários de entrega, mudança das equipes do centro de distribuição, mas mesmo assim mantendo o nível de serviço para aqueles segmentos que continuaram necessitando da gente, como hospitais, principalmente, né? Bacana. Obrigada, Igor, pelas palavras. Eu abro para o Arthur, então, Arthur, para você fazer um wrap-up aí e começar com a segunda pergunta. Obrigada. Ok. Bom, acho que os depoimentos foram realmente muito, muito interessantes. A gente vê as similaridades entre os primeiros 2 casos, né? Quer dizer, tanto a RD como a Magalu mostram o quanto que aquilo que se falava de multicanalidade, quer dizer, essa coisa de não ter mais uma fronteira que separe o que é comércio eletrônico do que é loja física, né? Hoje existe o atendimento ao cliente, né? Onde quer que ele esteja, e a gente vê que essa presença geográfica e explorar essa presença geográfica, né? Essa malha, né? de
e dessa proximidade, explorando e colocando o atendimento onde é mais próximo, onde é mais conveniente, independente de como é que o pedido chegou. Se o pedido chegou com o cliente telefonando, se foi WhatsApp, se foi pelo site, o importante é aproveitar essa presença física. E é claro que os desafios que eu imagino que todos enfrentaram, seja ajustar o transporte desse ship from store, bem como toda a questão de estoque, né? Quer dizer, onde que eu vou posicionar o estoque, né? E aí a gente vê que o terceiro caso da Privalha, ela mostra o seguinte, no caso, uma empresa puro e-commerce, ela não tem essa presença física na mesma proporção. E aí, obviamente, que a questão é as parcerias com os fornecedores, né? Quer dizer, o quanto que fornecedores, não só de produtos, mas fundamentalmente de serviços, né? E fazer toda essa adaptação, essa capacidade de equilibrar a carga de trabalho com quem está reagindo melhor diante das dificuldades. Então, assim, nem todo mundo conseguiu reagir igual, né? Então, houve realmente a necessidade aí de fazer essa readequação, né? Então, essa integração. E eu acho que o último caso mostra que, mesmo indústria, mesmo talvez não chegando no B2C, né, no consumidor, mas essa migração de volume para o pequeno varejo, para aquele comércio de bairro que foi destacado, e toda a necessidade de adaptar os modelos operacionais, a torre de controle, toda a questão operacional, para se adaptar a esse desafio, né, de uma carga mais fracionada e de chegar nessa última milha, né, com a qualidade e não comprometer, né, o equilíbrio custo-serviço, né, desse tipo de modalidade, né? Então, eu acho que assim, um ponto importante é que todas essas empresas, nesse momento, né, elas focaram muito em fazer bem o básico, né? Vamos acertar o que nós estamos fazendo e potencializar isso e contornar a crise da melhor maneira possível. Sempre destacando a segurança, acho que todo mundo aqui destacou a preocupação com a segurança e integridade, não só dos seus funcionários, mas dos seus prestadores de serviço, que eu acho que é uma coisa muito legal, e a questão de acelerar projetos que, de fato, estavam em andamento, né? Então, aí eu faria o gancho agora, que é assim, olhando um pouco para frente, né? Acho que a gente foi, de fato, surpreendido, acho que ninguém, né, esperava ter, né, Black Fridays fora de época assim, né? Mas agora que a gente já reagiu, a gente tem, acho que, duas coisas que eu queria explorar aqui. Primeiro é essa capacidade de reação que as empresas tiveram, né? Então, a gente sabe que implantar projetos, né, tem assim, o jeito clássico, né? Então, eu preciso fazer o planejamento, eu preciso fazer a análise, não vamos fazer um piloto, vamos provar conceito, né? Quer dizer, tem toda aquela estrutura de projetos clássicos, né? Nós não temos tempo, né? Então, assim, nós tivemos que encurtar, quer dizer, essa questão que foi até destacada pela RD, né? De uma cultura mais agile, né? Então, nós tivemos que implantar, e imagino que todos tiveram que ser agiles, né, em suas contingências, né? E aí, como é que se integraram com fornecedores, com TI, né? Imagina, como é que se integra com TI, se integra com outras funções, a logística com vendas, né? Como é que você equilibra os seus indicadores de desempenho, quer dizer, tudo isso aí. Então, essa experiência vai ficar? Então, quando a gente olha para frente, será que o mundo da transformação, né, quer dizer, o avanço dessas iniciativas, em particular no last mile, mas talvez o supply chain como um todo, né, não teremos nunca mais aqueles projetos, né, demorados, né, com business case e tudo mais, ou agora essa experiência nos trouxe o seguinte: o negócio é agile mesmo, vamos, né, daqui para frente trabalhar assim. E aí eu acho que, né, Isabel, você poderia então aí convidar os nossos painelistas para darem os seus depoimentos sobre isso. Ok, vamos começar com a mesma ordem, então, por favor, Flávio, eu queria que você pudesse,
Nós temos agora um pouco tempo aí, menor Não, tempo legal. para responder essas perguntas. Obrigada. Obrigado. Eu achei a puxada interessante, a história do Agile, né? Eu vou falar o que é o Agile na minha vida. O Agile na minha vida é ligar meu micro às 7 horas da manhã e só desligar ele à 1 da manhã todos os dias, desde que a pandemia começou. Praticamente isso, né? Finais de semana entrando e tal. Então, tem o Agile sim, mas tem muita força bruta para fazer o negócio acontecer o tempo todo, né? Então, isso para a gente é super importante. Agora, tirando a brincadeira, óbvio que não são todos os dias assim, mas eu diria que são bem muito mais frequentes, né? Isso é o tipo de legado que eu não gostaria que durasse depois dessa pandemia. Mas uma coisa que para a gente é muito importante, acho que a gente mudou bastante o nosso modelo de gestão, né? Os rituais, que é um ponto que você estava puxando. A gente criou um War Room, onde a gente reúne todos os diretores da empresa, são 30 diretores, né, IVPs, todos os dias a gente começou fazendo isso, 2 horas por dia, para ser rápido na reação. Brinco, falo que aquela história é como se fosse o Capitão Nascimento, encarando a gente no olho todo dia, batendo na cara, falando, você está pronto para sair? A gente lá lutando para falar, não vamos sair. Então, a gente, acho que subiu bastante o nosso nível de atenção às coisas que acontecem no mercado, né? Então, isso veio através desse modelo, desse ritual de gestão, né, com um War Room todos os dias, onde a gente trata todos os assuntos de forma multidimensional. Então, a gente está olhando a logística, a venda, a relação comercial, o que é que o cliente está achando, as mídias sociais, esse tipo de coisa. Então, isso é muito importante. A gente passou a acompanhar o mundo o tempo todo. Então, todas as semanas, a gente teve reuniões com as grandes consultorias estratégicas do mundo para trazer o que estava acontecendo, né? Porque tinha uma parte do mundo que já tinha passado por isso antes, então, ou algumas semanas na nossa frente. Então, a gente estava o tempo inteiro acompanhando esse tipo de coisa. E tem um lado interessante na minha atividade específica, né, que é o e-commerce e o multicanal, é que a gente tem, eu tenho o privilégio, a dificuldade de ter todo o talento do mundo na palma da mão, né, pela minha atividade, porque a gente pode facilmente olhar o que a concorrência está fazendo e decidir fazer igual ou não. Então, hoje não tem mais um grande segredo industrial que se possa guardar num momento como esse. Então, o que fica para a gente é essa questão da celeridade, né? De estar atento, estar antenado e procurar tomar as decisões o mais rápido possível. Isso do lado da gestão. Quando a gente pensa no lado do cliente, né, e de como a gente tratou tudo isso nesse momento, fica para a gente uma questão, a valorização do que a gente carrega já, que está dentro do nosso valor, que a gente existe em primeiro para estar lá para o cliente, e depois a gente vende. Se ele precisar de um produto, a gente vende, mas em primeiro a gente atende, a gente ouve, a gente cuida, a gente está lá pela saúde do cliente, não pela venda de um medicamento. E acho que nesse momento de pandemia, onde todos os tubos estão um pouco entupidos, né, e a gente está trabalhando com essa velocidade, com essa sintonia, na hora que os tubos desentopem, a perspectiva que a gente tem é que esse negócio seja exponencial, né, que esse negócio exploda. Então, a gente tem hoje acompanhado o nosso dia a dia muito, muito perto, né, e a gente não faz grandes planos, muito como você puxou, a gente está... Tem uma frase em inglês que fala que o the future will unfold, né? Então, à medida que a gente vai fazendo as coisas, a gente vai vendo o que vai dando certo e a gente vai acelerando estas coisas e não está se preocupando com um grande planejamento de longo prazo, porque realmente não dá tempo nesse momento. Tá? Isso posto, a gente tem sim um desenho de planejamento de longo prazo, então a gente está meio que antecipando algumas filas aqui, mas é isso. É complexo, né, Arthur? Vamos lá. Guilherme, você pode dar uma resposta aí, por favor, sobre essa última questão? Enfim. Eu acho que, assim, o que ficou da pandemia, óbvio, tem coisas macro, né? Eu acho que a gente que trabalha com e-commerce, entre outras coisas, né? Acho que o e-commerce certamente, na minha visão, vai pular de um patamar. Assim, os desafios com entrega, last mile, e-commerce vão estar maiores na escala. Acho que pessoas que nunca compravam, a mãe que comprava pouco em e-commerce passou a comprar, e como virou, em muitos casos, a única opção de ter um certo tipo de produto, acho que isso vai impactar muito a gente. Assim, olhando para dentro do Magalu, acho que aqui, de novo, uma empresa que tem uma cabeça muito digital e entende muito o valor de errar, né, de tentar rápido, errar rápido, fazer coisas simples, de MVP, o mínimo viável, e que é uma empresa que é tolerante também a esse tipo de erro, né? Esse tipo de erro com um certo método, óbvio, não é, né, completamente
doido, mas com certo método, e que você tem um erro e que você tem um aprendizado. Então, isso não mudou muito. Assim. O que mudou, eu acho, foi mais eu citei um pouquinho, que a gente definiu logo o que era importante para nós naquele momento, e a gente focou muito rápido, conseguiu botar o nosso foco onde era importante muito rápido, assim, sabe? Óbvio que é uma empresa gigante, ela nunca vai ter uma coisa só que você tem que focar. Se é uma coisa é cliente, obviamente, mas falando em projetos, você sempre vai ter vários. E a gente tinha talvez, sei lá, 50, 60, e a gente conseguiu olhar no que é os 15 que são mais importantes agora e colocar lá, né? E o que vai ficar para a gente obviamente tem a parte de como a gente se organizou, falou de comitê, a gente também criou vários comitês, juntou mais as pessoas. É uma empresa muito colaborativa, mas conseguiu quebrar, juntar mais pessoal que era de rede, que era de loja, com o pessoal de e-commerce. Isso foi um movimento muito forte, muito, muito colaborativo. Todo mundo se abraçou, todo mundo entendeu que a função do jogador, do time, é ganhar o jogo, não é marcar o gol exatamente. Então, isso foi muito rápido, era uma construção que estava sendo feita que aconteceu muito rápido. E eu acho que a gente conseguiu realizar algumas coisas numa velocidade, assim, surpreendente. Assim, montar uma malha de delivery em 500 cidades em um mês, sabe? Fazer umas coisas assim que de fato, mudaram um pouco o nosso paradigma do que era ser rápido, né? O valor da crise, acho que o Arthur comentou isso numa conversa que a gente teve antes, foi exatamente se poder focar, né? E o que vai ficar para nós depois como a gente consegue, como conseguindo focar e conseguindo trabalhar junto, como a gente consegue fazer coisas de uma forma, assim, surpreendentemente rápida. Assim, os resultados do Magalu, a gente viu um pouquinho no primeiro TRI, e mesmo agora estão sendo fantásticos nessa crise, sendo muito bons, né? Pelo menos na logística, que olhando do nosso lado. E o aprendizado ficou essa capacidade de focar, o foco ser laser, como a gente consegue realizar muito mais coisas do que a gente achava ser possível antes, né? Agora eu quero entender como é que a gente vai conseguir carregar isso pós-pandemia, né? Porque também realmente teve um custo pessoal nisso, de carga de trabalho e de disponibilidade que foi alto. Como é que a gente consegue balancear isso depois? Talvez seja o grande legado que a gente possa levar para a pós-pandemia. Bacana, obrigada, Guilherme. Taroso, deixo contigo aí uns minutinhos para falar sobre esse assunto. Tá, vamos lá. Eu acho que assim, Isabel, a gente tem algumas que fica de legado para a gente, olhando pelo aspecto de negócio, né, de business. Eu acho que eu diria que, enfim, eu acho que tem uma série de coisas que a gente poderia ficar enumerando aqui. Todos nós aqui certamente enumeraríamos uma série de frentes, mas eu acho que a velocidade de adaptação do negócio, né, como eu comentei, a Privalha é um outlet de moda e lifestyle, e a gente teve que adaptar o nosso negócio. Como o Flávio comentou, nós também fizemos, o board da empresa passou a se reunir todos os dias, para discutir todos os dias sobre tudo, sobre o que acontece lá fora, o que acontece aqui, comportamento de demanda, enfim, discutir absolutamente tudo. Então, a gente passou a ficar antenado 24 horas, né? E isso fez com que a gente conseguisse entender o comportamento, o novo comportamento, o novo normal, pelo menos o novo normal durante o período da pandemia, porque a gente vai ter um novo do novo normal depois da pandemia, enfim. Então, para a gente poder compreender esse novo momento. E a gente, sim, fez várias adaptações muito rápidas nos nossos negócios. Então, a gente melhorou a disponibilidade e ajustou as marcas que a gente colocava na nossa vitrine, no nosso site, que tipo de categoria era uma categoria mais aderente. Então, a gente foi se adaptando. Pelo ponto de vista logístico, por exemplo, Last Mile, eu diria que o grande legado na verdade, é um aprendizado. O e-commerce, ele carece, ele necessita, ele se usa muito de informação o tempo todo, em tempo real, enfim. E pensando em tracking de pedidos, que é algo extremamente importante para nós do e-commerce, principalmente porque o cliente de e-commerce, de uma forma geral, ele é um cliente muito ansioso. Eu sou um cliente de e-commerce assíduo, eu sou ansioso. Eu compro um produto no e-commerce e já dá vontade de ficar lá fora esperando o carro chegar para entregar o produto.
né? A gente tem uma série de modalidades rápidas de entrega, etc. Mas o cliente é muito ansioso. Então, o que a gente percebeu? O legado que a gente fica? Uma dificuldade, na verdade, que é a agilidade e velocidade das informações. Eu cheguei já até a comentar, mas a integração das informações em grandes centros, a informação que a gente recebe, os pontos de informação que a gente recebe dos nossos transportadores, eles são rápidos, porque tem acesso à tecnologia, é mais fácil. A nossa grande dificuldade, até para tomada de decisão, são em regiões mais distantes, estados mais distantes, interior de estados distantes, que a velocidade da informação não é ideal e não é tão grande, não é como a gente tem em grandes centros, em grandes capitais, etc. Então, a gente contrata um transportador grande que opera muito bem com tecnologia em grandes capitais e nos passa pontos em tempo real de entrega e sucesso, para que a gente possa tratar com os nossos clientes, até poder dar um direcionamento assim que a gente tiver uma necessidade no saque, por exemplo. A gente, em regiões mais abastadas, a gente já tem essa dificuldade, porque a gente contrata um transportador que subcontrata e que quarteiriza isso. E a gente acaba não recebendo essas informações no tempo que a gente precisa para dar essas informações para os nossos clientes. Então, o legado é essa dificuldade de informação que a gente fica, para a gente trabalhar futuramente. Bacana, obrigada, Francisco. Igor, para concluir aí essa segunda pergunta, deixo com você. Bom, eu acho que o legado que a gente tira é que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, dentro da nossa empresa, o trabalho em time que nós criamos, o ambiente propício para isso que nós criamos, nós já tínhamos um ambiente muito bom e isso ajudou muito nesse momento dos líderes operacionais nas fábricas, os líderes que não precisavam estar nas fábricas afastados. A gente criou momentos adequados para se comunicar, para se alinhar, e a gente viu o quanto é importante trabalhar em rede, trabalhar em time, trabalhar colaborando, compartilhando, não tendo receio de falar que tem dúvida, que tem algum problema. E isso, quando a gente vai para o aspecto do transporte, né, a gente percebe que como a gente precisa estar preparado para mudanças e para adaptações. Nós tivemos 2 anos atrás uma outra crise, foi a crise, né, a greve dos caminhoneiros, que impactou bastante toda a indústria, todo o país, de uma maneira diferente, não estava relacionado à saúde, mas estava relacionado à mobilidade também. E naquela época nós criamos as nossas maneiras de continuarmos operando. E agora foi uma pandemia totalmente diferente, que criou diferentes impactos, diferentes paralisações, e nós continuamos operando. Então, nesse caso específico, como a gente precisa trabalhar fortemente com os nossos parceiros fornecedores, os transportadores, estar em parceria com eles, desenvolver programas junto com eles, para que eles possam estar sempre fortes financeiramente, em termos de tecnologia, em termos de preparação para enfrentar momentos como esse. Amanhã não vai ser uma pandemia, vai ser uma crise econômica, vai ser um problema sério numa cadeia de indústrias, uma greve, enfim. Nós sempre vamos viver esses momentos e a gente tem que estar muito parceiro dos nossos fornecedores, das nossas equipes, né? E o legado é esse, vamos ter a mente aberta, vamos trabalhar em conjunto e juntos a gente é mais forte, né? Opa, obrigada, Igor. Arthur, quer fazer uma palavra final de conclusão? Nós temos aí, estamos sem seu áudio, Arthur. A conclusão é de que estamos nos preparando aí para um novo normal. Esse novo normal significa que o last mile não é uma coisa à parte, né? Ele vai fazer, né? A relevância vai ser cada vez maior e a gente vai ter que estar preparado para enfrentar esses desafios. Acho que sobre as metodologias, a gente viu que a gente tem que trabalhar em time, tem que trabalhar integrado, a gente tem que ser ágil e tem que ter foco. Então, eu acho que essas coisas foram muito claras nas explicações aqui dos nossos casos. E eu acho que a gente tem aí excelentes ensinamentos para a gente tocar aí e buscar esse novo normal e o novo normal e até onde a gente conseguir. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço, Arthur. A gente tem, assim, várias perguntas, mas muitas perguntas que foram colocadas, assim, que vão desde do Ship from Store, que é a solução aí do pessoal da RD e do pessoal também da Magalu, valor agregado, localização de loja, enfim. São muitas perguntas tem muitas perguntas comuns, né? Mas eu acho que como a gente está com o tempo estourado já, eu acho que o assunto ele é muito denso, né? Sempre foi, né, Arthur, em todos os nossos eventos que a gente colocou, e acho que com o advento da pandemia isso tem agravado ainda mais, né, a complexidade disso. Então, eu me permita vocês, convidados, né, Flávio, Guilherme, Francisco e Igor, de transferir essas perguntas para vocês, e depois vocês, se puderem responder, a gente encaminha essas perguntas aos nossos ouvintes, aí, o pessoal que está assistindo e está nos prestigiando, e muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Eu acho que realmente é um desafio muito grande. Todos os executivos da área de logística, de uma forma geral, em todos os aspectos, seja da indústria, do varejo, do e-commerce, o e-commerce e o varejo sempre, obviamente, tem um fluxo mais nervoso, né, que a gente fala porque é a entrega final, mas a indústria também se aproximando, né, Igor, muito fortemente, já estamos trazendo isso em outros eventos, a indústria é muito mais próxima ao cliente, não só para entender o consumo, mas também para gerenciar esse processo. Então, é algo que da entrega final que está acontecendo. Em últimas lives que nós tivemos, Marfrig com e-commerce, quer dizer, você entregando carne para o consumidor final, cerveja que está sendo entregue. Então, é muito complexo, né? Mas que bom que vocês estão aí trabalhando, suando todos os dias, e trabalhando muito mais, né, para que a gente possa ser abastecido e no tempo que a gente gostaria. É incrível esse trabalho de 24 horas, conseguir estar com a mercadoria sendo entregue para a gente. Muito obrigada novamente, Arthur, obrigada em especial para que você, pela condução aí do nosso trabalho, e nos vemos aí nas nossas próximas lives, e vamos responder a pergunta de vocês. Muitíssimo obrigada pela presença de todos e por nos prestigiar. Até mais. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.